O Lula, ele sempre apoiou ditaduras afora. Ele sempre, quando pôde, utilizou o orçamento público brasileiro, seja o da administração pública, seja o de empresas estatais como da Petrobras, por exemplo, e do próprio BNDES, ele sempre mandou dinheiro para ditaduras mundo afora, seja aqui na América do Sul, seja em países africanos, ele sempre subsidiou esse tipo de mandato. E aí, gente, o que chama a atenção é mesmo assim, mesmo os fatos da história saltarem aos nossos olhos, muitas pessoas terem optado por votar no Lula porque ele seria o salvador da democracia brasileira. Então, o que a gente viveu no Brasil foi uma distopia muito próximo do que os Estados Unidos passaram também, só que eles acordaram agora, eles perceberam que todos os medos que eram impostos pela campanha democrata, pela campanha esquerdista, na realidade, eles não tinham embasamento na realidade. Quem estava falando de realidade era a campanha republicana de Donald Trump. E foi com essa realidade que o cidadão americano se conectou. Aqui no Brasil, não. Nós tivemos milhões de pessoas que se conectaram a uma distopia, a uma campanha mentirosa feita pelo Partido dos Trabalhadores de que o presidente Bolsonaro era uma ameaça à democracia e de que o PT era a salvação da democracia. Como? Como esperar algo diferente desse presidente que nos seus 2 primeiros mandatos, inclusive no mandato subsequente de Dilma, que a gente pode considerar um mandato como dele também, em todos esses mandatos, sempre a República Brasileira foi subserviente e amiga de ditadores. A gente tem, por exemplo, o episódio em que a ditadura cubana pediu a deportação de atletas cubanos que ficaram aqui no Brasil, fugidos depois da Olimpíada, e o Lula não teve nenhum tipo de misericórdia, mandou mesmo os atletas embora, pouco se preocupando com o tipo de punição que eles sofreriam lá. Se seriam presos, se seriam mortos, Lula simplesmente atendeu o que a ditadura cubana pediu. E agora, diante dessa situação em que o mundo já reconheceu a fraude, o que ele, por meio da chancelaria brasileira, que hoje é uma vergonha, Celso Amorim, por exemplo, é um pária, já é visto como um pária na Venezuela, e Lula, por exemplo, é persona não grata já do Estado de Israel. Então, eles conseguiram, não é apenas o chefe do Poder Executivo, o chefe do Estado brasileiro, nesse caso representado pelo presidente Lula, mas também representantes do alto escalão da chancelaria brasileira, hoje são uma vergonha internacional. Porque diante do fato de ter sempre apoiado a ditadura venezuelana, diante do fato de ter recebido Maduro aqui, ele que é procurado pela Polícia Internacional, tem ordem de prisão para ele. O Brasil recebeu uma pessoa procurada pela Polícia Internacional. O Brasil recebeu. E ainda deu tapinha nas costas dizendo que na Venezuela tem sim democracia porque democracia é relativa. Então, como que essa pessoa sai dessa armadilha que ela própria criou para si? Se ele sempre legitimou a ditadura venezuelana, se ele disse que a democracia na Venezuela é relativa, que a gente precisa respeitar, que a gente inclusive tem que respeitar a autodeterminação dos povos, como que ele faria para conciliar a constatação mundial da fraude eleitoral ocorrida na Venezuela com essa situação pretérita? É claro que ele ia se encontrar nessa situação vergonhosa, porque não tem como atirar para os dois lados. Ou você acende a vela para Deus ou acende para o capeta. Uma vez que você acendeu para o capeta, não tem como você querer sinalizar para o mundo angelical, para o mundo ocidental, que você poderia ser uma potência do sul global e representar as democracias. Não, não é isso que está acontecendo. O Brasil, ele se aliou ao eixo do mal. Ele se aliou a Putin, ele se aliou à China e ele se aliou à ditadura venezuelana. Hoje nós estamos conectados com países que não têm o pilar da democracia como um fundamento. Com países que passam sim por liberdades individuais,
que não respeitam as suas próprias constituições, que não respeitam os tratados internacionais dos quais fazem parte. Hoje é essa a posição internacional do Brasil. Não tem como respeitar essa posição. Assim como também não tem como respeitar um país em cuja Assembleia Internacional da ONU coloca a primeira-dama para falar pelo Brasil. Isso não foi só uma vez que aconteceu. Janja já teve papéis de representação brasileira, representação diplomática, sendo que nós temos um vice-presidente. Então, tá tudo bagunçado. Hoje, a República Brasileira ela tem traços de patrimonialismo muito evidentes. A esfera do público se confunde com a esfera do privado na medida em que você tem uma esposa falando pela República Brasileira, com crachazinho e tudo mais, ou quando não tem crachá, dá problema, que foi o que aconteceu agora nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional teve problema porque não tinha crachá para ela, mas teve que dar um jeito de dar. Então você não observa uma diretriz estratégica com base nos interesses da República. A gente observa uma subserviência dos órgãos diplomáticos a relações pessoais e de poder do Partido dos Trabalhadores, que participa do Foro de São Paulo, que, inclusive, na última reunião do Foro de São Paulo, o representante do PT assinou por não rechaçar o que está acontecendo na Venezuela. Foi uma posição do Partido dos Trabalhadores. E, malgrado parte da imprensa tente separar, não, mas o PT é uma coisa, Lula é outra, não tem jeito. Lula é o principal nome do PT, talvez o único ainda com capacidade eleitoral, diga-se de passagem. Então, o que nós estamos hoje vivendo, gente, é a realidade. Bolsonaro era acusado de não ter relacionamento internacional, de ser alvo de piada internacional, mas o presidente Bolsonaro estava realmente voltado aqui, para o Brasil, principalmente para resolver um problema que foi a pandemia, que cuidou aí, que teve a prioridade do trabalho do governo por pelo menos 2 anos. Então, a gente saiu de um ambiente em que a imprensa colocava o presidente Bolsonaro como inábil para fazer relações diplomáticas, e hoje a gente cai na real que nós temos um presidente que, como disse muito bem o Serrão, está cansado e que não esconde o uso do seu cargo para favorecer os seus amigos. Só que a grande questão, e aí vai uma mensagem para o presidente Lula, quem cria escorpião, uma hora vai ter a mão picada. E é isso que está acontecendo. Para a Venezuela, a única posição possível que o governo Lula deveria ter neste momento era de reconhecer Maduro como presidente eleito da Venezuela. Uma vez que o Brasil não fez isso, também não disse que foi o González o eleito, mas não reconheceu Maduro como eleito. Então o Brasil ficou ali naquela situação, reconheço, não reconheço. Mas para a Venezuela era necessário esse reconhecimento. Não tendo dado esse reconhecimento, cortou. Escorpião é escorpião. Ou você agrada ou você vai ser picado. E aí as consequências, gente, é que qual é a garantia que nós damos para o mercado internacional de que aqui é uma democracia, de que aqui respeitamos instituições? Nós não damos garantia. E a consequência inevitável é afugentar investidores, é afugentar negócios. Então tem muita gente que fala, mas eu não estou nem aí com o que acontece na Venezuela. O próprio presidente Lula falou, eu vou cuidar do Brasil. Não é tão simples assim. Quem dera fosse. Quem dera não tivesse havido um namoro entre o presidente Lula e Maduro lá atrás e agora. Quem dera a determinação do TSE durante a campanha de 2022 de suspender, de determinar a suspensão da propaganda eleitoral do candidato Bolsonaro, que afirmava que Lula é amigo de Maduro, não sei se vocês se lembram.
o TSE determinou a suspensão dessa propaganda, sob o argumento de abuso de liberdade de expressão. Fake news. Lula não é amigo de Maduro. Ah, não, não é não. Não, não é não. Então, gente, o que neste momento nos resta é lembrar o que já aconteceu, é levar os fatos a público e à tona para que mais pessoas saiam da distopia que prevaleceu nas eleições de 22 e que daqui para frente a gente tenha os pés calçados no chão para que mais pessoas acordem e não façam uma escolha de levar o Brasil novamente para uma vergonha como é hoje o desempenho diplomático do governo Lula.